junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. A ti, Jesus. As mulheres declaram: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Os homens, tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Tua noiva, Senhor, declara: não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Por isso nós te louvaremos, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Senhor. Somente a ti, Jesus. Oh, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, tu és o meu amado. Somente a ti, Jesus. Oh, aleluia. Se você crê, então diga para ele, meu amado. Sei que os teus olhos
sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele está perto, creia. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Ele é o Deus da aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Os ouvidos deles estão sensíveis à tua voz. Então declare: e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele sempre vai estar perto de você. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Eu sei, sim, eu sei. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra. Olha as tuas mãos ao Deus de aliança. Oh, declara Ele. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai. Oh, diga, posso enfrentar o que for, posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim, seus planos não podem ser frustrados. Oh, minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Oh, diga mais uma vez, posso enfrentar. Boa noite a todos, graça e paz. Louvamos ao Senhor Deus a oportunidade que Ele nos dá de mais uma vez podermos estar juntos, compartilhando a palavra de Deus, vivendo a comunhão que temos, embora com as limitações, com todas as restrições que a pandemia exige de nós, mas louvamos ao Senhor por poder, pelo menos num grupo gostoso, né, poder participar deste culto. A você que está em casa também, agradecemos o privilégio da sua participação. Que Deus também abençoe sua vida e seu lar. Quero convidar a todos a se colocar em pé. Nós vamos buscar a Deus em oração, pedindo a ajuda e a bênção dEle para o culto que prestamos. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos compartilhar da palavra e de ter o Senhor como nosso guia e orientador. Obrigado, Deus, pela bênção e o privilégio de podermos, com liberdade, cultuar ao Senhor. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos guardado e preservado em meio a esta pandemia que enfrentamos. Obrigado, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus, o maior presente e privilégio que temos. Obrigado, ó Pai, por termos a orientação diária do Senhor para o nosso
viver cotidiano. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. E que cada parte deste culto seja para louvor e glória do Teu nome e seja para o nosso crescimento e instrução. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Deus. Quero convidá-lo a abrir a palavra no Salmo 127. Salmo 127 é chamado de o Salmo da Família, um dos Salmos da Família, e fala basicamente que todas as coisas que acontecem provêm das mãos de Deus e precisamos esperar e depender dele em todas as coisas. Vamos ler todos juntos o Salmo 127. Todos acharam? Vamos lá? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Que Deus possa suprir a nossa vida daquilo que precisamos. Evidentemente, não cruzamos os nossos braços e esperamos tudo cair do céu, fazemos a nossa parte sim, mas não devemos nos esquecer que toda a providência vem de um Deus soberano que nos ama e cuida de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Hino 395, hino de título Amor no Lar, onde nós temos a oportunidade de expressar quão precioso é o lar que tem o amor, sobretudo o amor de Deus na sua vida. Vamos cantar este hino 395, Amor no Lar. A quarta estrofe diz, né, os pais filhos aos crentes afirmam as verdades da lei do Senhor e com obras o ensino confirmam quando reina no lar doce amor. Eu pensei nesse hino pensando nas mães, embora o texto diga pais crentes, né, evidentemente está aqui também, né, englobado mães crentes, são homens, mulheres, e em especial hoje vamos falar sobre a mãe, a mensagem um pouco sobre a mãe também. Vamos orar pelas mães, pedindo o cuidado e a bênção de Deus sobre todas elas, a quem homenageamos pela manhã e também agora à noite. Deus seja louvado por cada uma de vocês. Hino 395, Amor no Lar. Não está saindo o som, vamos sem o som, pode ser? Então, vocês têm o inário? Vamos sem a letra então, e a gente vai com a música. Você puxa aí do inário, por favor, alguns vão ficar sem, enquanto isso ele vai tentando colocar ali. Vamos. Está saindo? Ok. Felizes nos correm os dias e depressa se esvai nossa dor. São benditas as sãs alegrias quando reina no lar doce amor. Os caminhos pisamos juncados, sim, juncados de ramos em flor. Surgem bênçãos de todos os lados, quando reina no lar doce amor. Saboroso é o pão que fruímos, se o fruímos de nosso labor. Sim, contentes em tudo sorrimos, quando reina no lar
doce amor. Os pais crentes aos filhos afirmam as verdades da lei do Senhor, e com obras o ensino confirmam, quando reina no lar doce amor. Se sentimos em casa a pobreza, se a pobreza também ao redor, suportável será com certeza, quando reina no lar doce amor. Amém. Vamos assentar, irmãos? Nós vamos ter uma oração neste momento, em especial pelas mães. É um chavão dizer, mas é uma realidade, que o Dia das Mães é todo dia, é verdade. Mas é interessante, é bom, é gostoso, é saudável a gente separar um dia para homenagear as mães. Louvamos a Deus pela vida de vocês, mulheres valorosas, piedosas, que amam ao Senhor e têm conduzido o seu lar com sabedoria e aos pés de Cristo Jesus. Portanto, eu gostaria que um filho, adolescente, jovem, pudesse orar a Deus em voz audível, colocando diante de Deus a gratidão nossa pelas nossas mães. Vamos orar uma oração voluntária de um filho. Amém.
Nós vamos passar um momento muito gostoso da história da nossa igreja, sempre assim, quando nós podemos receber um irmão, no caso hoje uma irmã, vindo de uma outra igreja. É bom quando nós recebemos pessoas novas, embora não tão novas, né? Mas já faz parte da nossa comunidade, mas é sempre uma alegria. E eu queria chamar os irmãos presbíteros primeiro, para vir aqui à frente, aqui em cima comigo, por favor. E quero chamar Luciana também. Vem cá, Luciana. Eu disse não tão nova assim, não é por causa da idade, né? Evidentemente. É porque ela já está aqui com a gente uns 4 anos. Meu Jesus. Dá 2, 3 anos, são 4 anos que ela está com a gente. Bênção de Deus para nós, espero que seja para você também. Como nós falamos há pouco, é a família de Deus, independente de localidade. Você participava de uma igreja que você tinha afeto e carinho, e vem para uma outra igreja que você também, tenho certeza, tem afeto e carinho. Então este mesmo povo te abraça e te recebe, agora meio que virtualmente, né? Mas com todo o carinho, para que você possa fazer parte da nossa comunidade, trabalhando e exercendo os dons que Deus te deu para o desenvolvimento da obra e da seara do Senhor. Então esta é a família do Senhor, é a família de Deus, é a tua família. Então sinta-se bem no nosso meio, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Tá bom? A Luciana é esposa do Gabriel, diácono da Gabriel. Então, para quem talvez não conhece bem, e veio da Igreja Presbiteriana de São Caetano do Sul. Então, seja bem-vinda, Deus abençoe bastante. Tá bom? Eu vou pedir para o presbítero Jean orar, eu vou segurar o microfone para ele, ele vai orar para a gente, por favor. Pai de amor, de infinita misericórdia, nós te louvamos, te agradecemos por tão grandes bênçãos que tu tens proporcionado a nós nesses tempos tão difíceis. Te agradeço pela bênção que eu recebi, ó Pai, por ti. O Senhor me amparou ali, naquela altura, e não quebrou nenhum osso, e eu estou aqui. Estou feliz por ver os irmãos, estou feliz por ver a Luciana aqui conosco, tão jovenzinha, conheci, ó Pai, agora a senhora está aqui conosco, na nossa igreja, sendo membro. Estamos tão felizes com a presença dela aqui, ó Pai, e que ela possa ser uma bênção aqui nessa igreja, como ela tem sido até o presente instante. Sabemos que é uma serva fiel, e ela tem te amado, te adorado na beleza da tua santidade, Pai. Que ela possa aqui trabalhar para a honra e glória do teu nome, e que nós possamos ser exemplos para ela, ó Pai. Então, jovem, firme no Evangelho, louvando e bendizendo o teu santo nome. Esteja com a igreja, possa recebê-la com todo o carinho que ela merece. Abençoa todos nós, desde o menor até o mais avançado de idade. Abençoa os diáconos, presbíteros dessa igreja, os membros, e que nós possamos ser bênçãos na vida da Luciana. Nós te agradecemos por tudo que temos, que somos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Receba o abraço de toda a igreja, virtual, como eu falei. Seja bem-vinda ao nosso meio. Muito obrigado. Deus abençoe. Quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Evangelho de Mateus, capítulo 15.
Nós vamos ler a partir do verso 21. Mateus 15, a partir do verso 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela bênção e pelo privilégio da tua palavra. Obrigado, ó Pai, por exemplos tão extraordinários como este que encontramos na tua palavra, que animam a nossa fé, que nos mostram o caminho a seguir, que nos dão também esperança às nossas lutas e dificuldades. Muito obrigado, Deus. E que agora o Senhor fale conosco, pelo teu Espírito, de maneira poderosa. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Deus. Essa história, a história desta mulher, com certeza é muito inspiradora para todos nós, no desafio da nossa fé. Podemos dizer que essa mulher sofrida, e muito sofrida, teve a sua fé experimentada no encontro com Jesus. E ela, diante da prova da sua fé, pôde mostrar o quanto ela temia a Deus. E o quanto ela alcançou por meio da sua fé. E eu começo a palavra de hoje já fazendo uma pergunta para a gente. Onde você espera que a sua fé te leve? O que você espera alcançar com a sua fé? Essa é uma pergunta interessante para a gente pensar. Porque o desafio dessa mulher foi realmente extraordinário. Este é o primeiro e único relato de Jesus fora das fronteiras de Israel. Não há nenhum outro relato nos evangelhos, na história de Jesus, contando que Jesus ultrapassou as fronteiras, né, de Israel, exercendo poder ou pregando e fazendo milagres como ele fez com a mulher cananeia. Não é a primeira vez que Jesus faz um milagre na vida de um gentil, mas é a primeira vez que faz na vida de um gentil fora das fronteiras de Israel. Portanto, Jesus estava num território estrangeiro e ali pôde exercer um dos milagres mais impressionantes que os evangelhos contam para a gente, como vamos analisar. Essas terras, Tiro e Sidom, ficavam ao norte de Israel, bem ao norte, já na Fenícia. Podemos dizer que na região da Síria, de Damasco, aquela região bem ao norte de Israel. E o seu significado era muito importante, porque mostra o anúncio do evangelho a todas as nações. Na verdade, essa foi a promessa de Deus lá para Abraão, quando chamou Abraão e de Abraão seus filhos, seus descendentes, o povo de Deus, do qual somos aliança espiritual, como Paulo fala, e Deus diz a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, não apenas os judeus, mas todas as famílias da terra. E aqui o próprio Jesus avança as fronteiras para ir num território fora de Israel para alcançar esta mulher e com certeza outros que ali testemunharam este episódio. Bom, Jesus estava fugindo, na verdade, indo a um lugar de descanso, de repouso. A ideia era esta, que ele estava indo para descansar, por algumas razões básicas, 3 pelo menos. Primeiro,
como nós lemos no texto, você conhece bem a história, Jesus realizou alguns milagres na sua própria terra, em Cafarnaum ali, mas ele não foi reconhecido. Então ele sai da sua terra sendo desprezado pelos seus. Ao mesmo tempo, os judeus já o acusavam como herege. Então ele já era perseguido pelos judeus, pelos seus compatriotas, porque ele pregava algo que os seus religiosos não entendiam. E também os romanos já começavam a persegui-lo, porque ele causava já algum tumulto que dava algum problema para o Império Romano, para os soldados romanos, para as sentinelas romanas. Portanto, todos os jeitos, pelo desprezo da sua própria gente, pela perseguição dos judeus e também dos romanos, Jesus se retira a um local de descanso. E você acha que Jesus encontrou descanso lá? Evidentemente, ele estava no exercício do seu ministério e ali ele continuou o seu trabalho. Tiro e Sidom eram cidades importantes, principalmente Tiro. Tiro ficava mais próximo, a 65 quilômetros de Cafarnaum. E quem quisesse viajar da Europa para Israel tinha que obrigatoriamente passar ou parar no porto de Tiro e atravessar Tiro para chegar em Israel e descer até Jerusalém. Era este o caminho, não havia outro a ser traçado. Um pouquinho mais para cima, 100 quilômetros de Cafarnaum, ficava Sidom. Sidom já fazia fronteira com a Síria, com Damasco. Então, uma cidade importantíssima para a época, até os dias de hoje, mas importantíssima para a época. Então, quem saía da Europa e queria ir para Damasco, para a Síria, tinha que passar por Sidom. Então, Tiro e Sidom eram cidades estratégicas, cidades portuárias, cidades importantíssimas. Só para você ter uma ideia, na época, os maiores navegadores, os melhores marinheiros eram de Tiro. Foram os primeiros marinheiros a viajar no mar seguindo pelas estrelas. A história relata sobre isso. Então, nós temos aqui um avanço tecnológico muito grande pela experiência, o empirismo desses marinheiros. Então, são cidades muito importantes, cidades portuárias, cidades relativamente grandes, de bastante significado. E podemos olhar esta mulher, que era desta região, que sofria bastante porque a sua filha estava endemoniada. E ela já havia tentado de tudo sem conseguir, e agora via em Jesus a solução para os problemas da sua casa. Quantas mães não esperam isso desesperadamente, a solução de Deus para um problema no seu lar? Seja a doença de um filho, seja, no caso espiritual, uma doença física, seja um problema ligado a um filho que está perdido, quem sabe no mundo das drogas, dos vícios, como temos visto, quem sabe alguém da família desempregado, uma crise financeira no seu lar, talvez um problema de relacionamento, enfim, quantos problemas nós temos hoje para apresentar aos pés de Jesus e pedir a Ele misericórdia. Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantos de nós hoje não estamos hoje aos pés de Jesus pedindo, Senhor, tem misericórdia de mim? Quantas mães não estão clamando hoje, Senhor, tem misericórdia de mim, dos meus filhos e da minha família? Portanto, podemos aprender muito sobre Jesus e sobre esta mulher. Vamos analisar rapidamente um pouco sobre Jesus e um pouco sobre esta mulher. Primeiro, Jesus. Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não faz distinção entre pessoas. Não é classe social, não é nacionalidade, raça, não é cor, não é absolutamente nada. Jesus nunca olhou para isso. Jesus nunca se preocupou. Realmente ele veio para os seus, ele diz isso para a mulher, mas ele havia tratado já com outras pessoas, inclusive com outras mulheres de outras nacionalidades. Ele já havia, por exemplo, tratado com a mulher samaritana, em João capítulo 4. Já havia curado o servo do centurião, do romano, em Mateus capítulo 8. Enfim, Jesus já havia tratado com nacionalidades diferentes, com mulheres, enfim. Jesus não faz acepção de pessoas. Mas vale um acréscimo aqui, contextual, muito interessante para a gente. Você pode acompanhar aí na palavra, você vai ver isto. Jesus estava numa terra de gentios. O que é o gentil? O gentil, considerado pelo judeu, era todo aquele que não era judeu. Não nasceu em Israel, era gentil. O máximo que eles aceitavam era quem não havia nascido em Israel, mas aceitava a religião de Israel, se tornava um prosélito. Então, judeu ou prosélito, judeu evidente, é um compatriota, mas um prosélito ainda era bem recebido, mas um gentil de maneira nenhuma era considerado
uma pessoa bem aceita pelos judeus. Há muitas dificuldades de relacionamentos, e a Bíblia fala sobre isso. A mulher samaritana lembra Jesus disso, como se precisasse lembrar. Judeus e samaritanos não se dão, ou seja, judeus e gentios acabam não se relacionando muito bem. Jesus estava num território gentil, mas ele havia acabado de ter uma discussão com os religiosos judeus a respeito de o que era imundo e o que era puro. Capítulo 15 fala sobre isso de Mateus. E o que motivou essa discussão é porque os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos. E não é uma questão de higiene. E cuidado que devemos ter, principalmente em dias de pandemia. Não era essa a questão, era uma questão cerimonial. Era uma questão de pureza ou impureza. Era uma questão religiosa e não de higiene. Comer sem lavar as mãos era impuro, ou seja, não era permitido. Então os discípulos de Jesus estavam sendo acusados de trazer impureza para suas vidas. Não apenas para sua boca, mas para suas vidas, porque não estavam cumprindo um cerimonial. Mas Jesus faz lembrar aqueles homens que o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas é o que sai da sua boca, porque o que sai da sua boca vem do coração, vem da mente, e é dali que vem todas as sujeiras, todas as podridões, todas as impurezas que há no coração do ser humano. Então, Jesus responde muito bem a essa controvérsia, a esse questionamento, dizendo para eles o que na verdade era puro e impuro é que estava no coração. Agora ele sai dessa discussão e vai para um território em que os judeus nem imaginavam participar. Ou seja, se eles não pensavam em colocar uma coisa impura na sua boca, quanto mais se contaminar com pessoas, entre aspas, que eles consideravam impuras. Portanto, Jesus estava dizendo para todos os judeus com este episódio, com este fato, que não é verdade o que os judeus diziam. Não há pessoas puras, os judeus, e pessoas impuras, os gentios. Talvez Jesus estivesse dizendo que nem todos fossem tão puros assim. Que aqueles judeus que apontavam o dedo para os outros, talvez não fossem tão puros ou nada puros. Para Deus todos são iguais, porque Deus não faz acepção de pessoas. Portanto, este ensino de Jesus fica muito claro. E esse ensino de Jesus, como eu citei, já havia sido compartilhado por ele com a mulher samaritana, depois com o centurião, episódios que ocorreram antes deste fato. Mas os apóstolos seguiram os mesmos princípios nos seus ensinamentos. Tiago 1:9, né? Não podemos fazer acepção de pessoas. Romanos 2:11. Deus não faz acepção de pessoas. Paulo, no episódio com Cornélio, na cidade de Jope, também fora das fronteiras de Israel, em Atos 10, Deus não faz acepção de pessoas. Paulo escreve em Efésios 2, em Cristo não há judeu nem grego, escravo, livre, cito, persa. Colossenses 3, não há nem judeu nem grego, ou seja, os apóstolos seguem os mesmos padrões e princípios de Jesus, não há acepção de pessoas. Então a primeira lição sobre Jesus que nós podemos aprender é que não há diferenciação entre pessoas. Jesus não faz isso. É algo que precisamos aprender bastante, porque hoje muitos, quem sabe, olham com desprezo determinados grupos de pessoas, infelizmente. Né? Ou pela classe social, ou pela posição que ocupam, ou pela cor da pele, ou pela nacionalidade, enfim, por tantas razões, ou pela religião que serve e participa. Então, muitos fazem distinção de pessoas, coisas que Deus abomina, e o exemplo de Jesus mostra isso. A segunda lição sobre Jesus, que ainda podemos aprender, é que Jesus é a salvação para todo aquele que crê. Só em Jesus encontramos a salvação. Vale lembrar uma coisa aqui muito interessante, muito interessante. Quando Deus disse para Moisés, chama Moisés e fala, vai lá no Egito, liberta o meu povo, eu vou dar a terra de Canaã. E ele diz para Moisés, olha, toda a terra que os teus olhos têm visto, desde o grande mar até o oriente, desde o norte até o sul, ele fala do Monte Hermon. Tudo que os seus olhos enxergarem, esta terra é tua, é do teu povo, é da tua descendência. Ele diz para Abraão primeiro, depois diz para Moisés, Josué passa, conquista toda a terra. Vale lembrar que as terras de Tiro e Sidom, que aqui nos dias de Jesus eram além da fronteira de Israel, ou seja, era Fenícia e não era Israel,
estas terras de Tiro e Sidom, lá na promessa de Deus, deveria pertencer à tribo de Aser. Ou seja, por herança era de Israel. Portanto, Jesus não estava numa terra estrangeira. Jesus estava na herança de Deus. Aquele povo também era povo de Deus. Deus também tinha um plano para aquele povo. Na verdade, o que Jesus estava mostrando é o poder da batalha, o poder da arma, o poder bélico não havia conquistado, a graça de Deus havia alcançado. O que não havia sido alcançado pela conquista geográfica foi alcançado pelo poder espiritual da salvação da graça de Deus sobre a vida daqueles que creem. O que as armas não fizeram, a graça alcançou. Israel não conseguiu, no Antigo Testamento, conquistar as terras de Tiro e Sidom, a região da Fenícia, mas Jesus conseguiu conquistar. Ele foi até lá e trouxe salvação àqueles que creem, àqueles que se entregaram. Por isso Zacarias diz, em Zacarias 4, versículo 6, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Foi isso que Jesus ensinou. A graça tem poder salvador. Este é, de fato, o maior presente que aquela mulher pôde receber. É evidente que a cura, a libertação da sua filha trouxe alívio para ela. Mas encontrar-se com Jesus foi o maior presente que aquela mulher recebeu. Mas falamos de Jesus, não faz acepção de pessoas e traz salvação a todo o que crê. Podemos falar desta mulher e o que ela alcançou e como ela alcançou a graça e a bênção de Deus sobre a sua vida e o resultado da cura da sua filha, a mulher cananeia, ou em alguns textos a mulher sírio-fenícia, aqui traz cananeia, lá em Marcos capítulo 7 traz a mulher sírio-fenícia, porque é da região da Síria e da Fenícia, de Tiro e de Sidom, o que aquela mulher conquistou pela fé. E eu quero tirar também 2 lições que ela venceu pela fé. Primeiro, o conhecimento gera a fé. É interessante a gente pensar sobre isso, porque nós não temos notícias, embora a fé do hebreu fosse bastante conhecida, porque Jerusalém era muito frequentada em dias de festas, e pelo menos 3 grandes festas movimentavam toda a nação de Israel e as nações vizinhas, mas é um pouco estranho para uma gentílica, para uma mulher que não cresceu com os hábitos hebreus, ou ouvindo a lei dos hebreus, ou ouvindo a palavra dos hebreus, era muito estranho talvez para uma mulher como ela, trazer algumas expressões que ela trazia nos seus lábios, na sua cultura, no seu coração. Nota bem a maneira como ela tratou a Jesus. Verso 22, ela se dirigiu a Jesus e diz: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela chama Jesus de filho de Davi. Ora, ela não cresceu aprendendo na lei de Deus e na palavra de Deus. Ela não tinha ouvido, quem sabe, desde a infância. De alguma forma, aquela palavra havia alcançado o seu coração. Ela tinha ouvido falar em algum momento de Jesus. E a palavra diz em Romanos capítulo 10, verso 17. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E ela ouviu aquela palavra. E aquela palavra aqueceu o seu coração. E ela passa a reconhecer Jesus como filho de Davi. E isso era especial para aquela mulher. Para todo judeu. Vale lembrar que muitos judeus não reconheceram Jesus como filho de Davi. Não reconheceram Jesus como Messias. Pelo contrário, entregaram Jesus para ser crucificado por heresia, porque ele se dizia filho de Davi. Mas aquela mulher se dirige a Jesus e diz, filho de Davi, ou seja, aquele rei que deveria vir para governar eternamente em nome de Davi, ou seja, o rei eterno da linhagem de Davi. Ela se refere a Jesus como Messias. A fé vem pelo ouvir. E não apenas isso, ainda continua o verso de número 25, diz que aquela mulher se ajoelhou aos pés de Jesus, num sinal de humilhação, reconhecendo que Jesus era de fato o Senhor soberano, que poderia socorrer a sua aflição e ajudar na sua necessidade. Continua o verso 25, dizendo que ela adorou a Jesus, ou seja, ela não apenas se humilhou, reconhecendo a soberania de Jesus, mas ela
ela reconheceu o senhorio de Jesus, ela adorou a Jesus, ela buscou Jesus como Deus eterno, absoluto sobre todas as coisas. A fé vem pelo ouvir. Ela ouviu de Jesus e entendeu que Jesus poderia transformar a sua vida. Ela clamava, verso 22, a expressão, ou rogava, verso 26. Na verdade, ela proclamava a todos que Jesus era o Filho de Deus. Que coisa extraordinária. Uma mulher que não cresceu na escola dominical da sua igreja. Uma mulher que não cresceu num lar cristão, como muitos hoje têm a oportunidade. Mas em algum momento da sua história, ela ouviu falar que Jesus era o Filho de Deus. E ela creu no seu coração de que isso era verdade. E agora ela tinha a oportunidade de estar com Jesus. Portanto, a fé vem pelo conhecimento. Você tem ouvido a palavra de Deus dominicalmente, pelo menos quando vem à igreja. Durante a semana, quando você lê a sua palavra. Ou todas as vezes que você tem contato com a mensagem, com a palavra do Senhor. Como temos reagido diante do que temos ouvido? Como temos reagido diante daquilo que temos lido? A palavra de Deus tem que trazer fé aos nossos corações. O conhecimento deve gerar fé em nosso coração e em nossa mente para modificar as dificuldades e as adversidades que enfrentamos no dia a dia. Quando nós cremos num Deus soberano, num Jesus Senhor absoluto sobre todas as coisas, nós temos a certeza e a convicção de que Ele pode solucionar as dificuldades que enfrentamos. Isso é fé. Essa foi a ação daquela mulher. A última lição que eu destaco dela é que a fé vence obstáculos. Primeira lição dela, a fé vem pelo ouvir. E segundo, a fé vence obstáculos. E quantos obstáculos aquela mulher precisou vencer? Quantos? Eu vou destacar alguns aqui para a gente não ir muito longe. A sua nacionalidade não era algo tão favorável a ela. Afinal, ela não era judia. Ela mesma reconhece isso. Eu sei que não sou do povo de Israel. Eu sei que o Senhor veio às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, ela mesma reconhece que a sua nacionalidade não a ajudava tanto. Ela precisou vencer esta barreira. Ela era cananeia, ela era sírio-fenícia. Segundo, ela era uma mulher que para a cultura da época, e você sabe muito bem, era desprezada. A mulher muitas vezes nem era ouvida. A mulher, muitas vezes, em alguns exemplos bíblicos, até mostra isso, não era contada. Se contavam os homens, não as mulheres. Então, além dela não ser judia, ela ainda era uma mulher. Ainda, ela era atormentada por Satanás na sua casa, na sua família. Diz a palavra que a sua filha estava possuída há algum tempo. Isso causava um problema, uma tragédia muito grande dentro da sua casa. Ou seja, ela estava emocionalmente e espiritualmente abalada, cansada, triste, desanimada. Não bastava isso. Mateus 15, verso 23, diz que os discípulos estavam fazendo com que aquela mulher se calasse, porque ela estava atrapalhando o mestre do seu descanso. Ou seja, ela precisou vencer os discípulos que a mandavam ficar quieta. Como se não bastasse tudo isso, o próprio Jesus parecia estar contra ela. Talvez fazendo alguns testes com ela. Primeiro, não respondendo o seu pedido. Verso 23, ela clama, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não fala nada, ele não responde. Ele deixa aquela mulher no vácuo, ela fala e ele não dá atenção, ele não responde. Depois Jesus explica, se volta para ela e diz assim, olha, eu estou ouvindo o que você está falando, mas eu quero dizer uma coisa, eu preciso trabalhar com judeus e você não é judia. Ou seja, ele indiretamente diz não para ela. Versículo 24. Por fim, no verso 27, Jesus categoricamente diz, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ele diz não para ela. Mas aquela mulher que ouviu muitos nãos na sua vida, ainda insiste com Jesus. E aquela situação que parecia toda contrária a ela, toda adversa a ela, toma um outro rumo. E ela diz assim, no verso de número 27,
Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Eu entendi, Senhor. Mas o Senhor é a minha única esperança. O Senhor é a única solução para os problemas que eu enfrento. Eu não tenho como resolver. Isso tem causado um estrago muito grande na minha casa. Eu não preciso de todo o poder do Senhor. Basta uma palavra tua. Eu não preciso nem que o Senhor vá à minha casa. Basta que de longe o Senhor diga uma palavra e a minha filha estará liberta. Que fé extraordinária. Sabe o que Jesus disse para aquela mulher? Verso 28. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Samuel Rutherford diz: cabe à fé extrair a terna bondade de todos os golpes mais duros de Deus. Aquela mulher foi surrada de todos os lados. Mas ela soube aproveitar cada surra que ela levou da vida para crescer no seu relacionamento com Deus. E quando ela teve a oportunidade de se encontrar com Jesus e pedir para que Jesus salvasse a sua casa, ela não titubeou. Ela enfrentou tudo e todos. E até o não de Jesus ela enfrentou. E recebeu aquilo que o seu coração tanto desejava. Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E daquele instante, a sua filha ficou liberta, curada. Que fé extraordinária. É digno de nota, e eu parto para a conclusão para fazer 3 considerações aqui para a gente. É digno de nota que outra mulher cananeia, muito antes desta mulher, foi tão importante na história de Jesus também. Raabe, uma mulher cananeia. Você lembra da história de Jericó? Na terra de Canaã. Aquela mulher foi importantíssima, não apenas para os espias, mas na descendência de Jesus. Para ver como Deus trabalha a história e tem tudo nas suas mãos. Também é de destaque que 2 vezes apenas na Bíblia, nos evangelhos, Jesus exalta a fé de seus seguidores. A primeira está aqui: mulher, grande é a tua fé. Sabe qual foi a outra? Mateus 8, um centurião romano. As 2 vezes que Jesus exalta a fé, nenhuma é para judeu. As 2 são para estrangeiros. Para uma mulher cananeia e para um romano. Talvez estivesse aqui a ideia de: vocês não cresceram na igreja. Vocês não foram nas escolas rabínicas. Não participaram das sinagogas. Não aprenderam com seus pais a Torá. Mas vocês têm uma fé que sobressai a fé de muitos judeus. A terceira coisa de destaque é que nos 2 casos, da mulher cananeia e do centurião romano, os 2 casos desta fé extraordinária com relação a estrangeiros, a fé foi executada, ou a cura foi executada à distância. Ele disse: a tua filha está curada, como disse para o centurião, o teu servo está curado. Ele nem precisou ir. E não era para não estar em terra estrangeira, porque o servo do centurião estava em Israel. Porque o centurião estava em Israel. E a mulher cananeia, evidentemente, estava fora das fronteiras, mas Jesus já estava fora das fronteiras. A casa dela ficava ali na região. Então não era essa questão. É para exemplificar ou para ressaltar o poder de Jesus. E Ele pode fazer a mesma coisa conosco hoje. Basta que a gente creia de que Ele, com poder, pode resolver as dificuldades que temos. Podemos ouvir de Jesus hoje também: grande é a tua fé. Faça-se conforme o teu querer. Que nós possamos buscar a Deus, clamar ao Senhor, crer como esta mulher creu. A mulher cananeia venceu por meio da fé.
transformou a sua expectativa em resultado, transformou a sua experiência, a sua esperança em cumprimento de uma promessa e transformou a sua luta num milagre. O meu pedido é que as mães possam ter este ímpeto de fé, este arrojo de fé, para também vencerem no seu dia a dia as suas lutas pessoais dentro da sua casa, com a sua família, com seus filhos. E possa receber as bênçãos de Deus como fruto de uma fé ativa num Cristo vivo e poderoso. Que Deus abençoe a todos, em especial as mães, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos cantar o hino 397. É um hino especial às mães. Uma mensagem muito importante às mães. E a gente louva a Deus por cada uma delas. Vamos colocar em pé e vamos louvar ao Senhor. Hino 397. Minha boa mãe, e pelo seu amor, na terra sem igual eu louvo-te, ó Senhor. É grande o bem que na alma tem, quem pode alguém chamar de mãe? Pois ela me cuidou da vida ao despontar, e aos pés do bom Jesus feliz me fez andar. É grande o bem que na alma tem, quem pode ao bem chamar de mãe? Se pobre ou rico eu for, jamais hei de esquecer a minha boa mãe enquanto aqui viver. É grande o bem que na alma tem, quem pode alguém chamar de mãe? Grato aqui senti de mãe o puro amor, por ela o coração bem desalçado. É grande o bem que na alma tem, quem pode alguém chamar de grande o bem quem na alma tem, né, a oportunidade, o privilégio, a bênção de ter alguém para chamar de mãe. Como o Daniel orou, às vezes a mãe já não está mais presente conosco, mas com certeza ainda mora no nosso coração, na nossa lembrança. Parabéns a todas as mães. Vamos orar e receber a bênção. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos juntos compartilhar da palavra e termos, ó Deus, a direção do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Obrigado e louvado seja o nome do Senhor pelas nossas mães, mulheres valorosas, piedosas, que amam o Senhor e que com fé venceram, têm vencido e ainda vencerão as lutas e as adversidades que virão, crendo num Deus único e verdadeiro, num Cristo soberano e poderoso, que tem poder para resolver cada uma das nossas necessidades. As nossas vidas estão nas Tuas mãos poderosas. Cuida de nós e abençoa-nos. Ó Pai,
Pedimos pela semana que temos, cada dia dessa semana, que a Tua graça nos acompanhe, que o Senhor nos livre e proteja de todo mal, que o Senhor abençoe a nossa família, que o Senhor dê graça ao nosso emprego, trabalho, traga o sustento necessário para a gente. Se há famílias com dificuldade, o Senhor coloque a mão poderosa e renove, restaure, ajude, Pai, a solucionar esses problemas. Se há problemas de escassez, de falta, de necessidade, que o Senhor derrame das Tuas bênçãos, abra as janelas dos céus para suprir as necessidades desses lares. Enfim, Pai, pedimos a Tua bênção, a Tua companhia para cada lar, para cada família, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vós, hoje e para sempre. Amém, irmãos.